Bom dia, natureza, pulmão da terra, mãe, portal da cor do futuro, cada nascer do sol, carinho, companheiro, é como se a paz... Eu sou Daniel Nonato, obrigado a você pela presença, pelo carinho, pela vossa amizade e consideração. Hoje nós estamos lendo o texto de João, capítulo 14, versículo 7 ao 14, e a gente tinha uma série de fatores para comentar, né? A CBF que está aí, né, com o presidente sendo proibido de ser presidente, né, as eleições questionadas, o novo técnico do Brasil, né? O Campeonato Brasileiro está aí com a liderança do Palmeiras. Embora o pessoal queira aí dizer ser líder não quer dizer nada, Botafogo sabe disso. Mas hoje eu me virei pela madrugada, um pouco de febre, um pouco de dor de cabeça, normal. Nós somos feitos de carne e osso, graças a Deus. E a gente se virou para olhar para o texto de João, mas paramos em um texto, uma matéria do Fantástico, TV Globo, sobre o tal dos bebês hiperrealistas, os rebons. E a gente ficou a manhã toda lendo e escrevendo e consultando especialistas via internet, olhando aqui, olhando ali, até mesmo para poder olhar à luz da palavra de Deus sobre o tal dos bebês rebons. Primeiro, a gente demorou a entrar no ar até por causa disso, que a gente foi primeiro olhar essa matéria, porque a gente achou válido entrar nesse assunto. Porque essa moda de nós termos algum produto que viraliza, né? Foi assim com as redes sociais, com o Orkut, foi assim com os tênis coloridos, cheios de luzes, foi assim com aquele tal de spin, que o pessoal usava no dedo para poder se acalmar. E vai sendo sempre assim, sempre vem coisas novas e velhas para ocupar os espaços, às vezes os espaços do afeto que nós não temos. Eu mesmo uso uma coisa chamada escrever e também conversar com vocês aqui via rede social como uma válvula para poder manter a normalidade, porque ninguém é normal. Nesse sentido, a gente também olha também para algumas pessoas que costumam usar os pets, né? Os pets chamam de filhos. Particularmente eu tenho na minha casa, minha mãe tem, né? Eu sou apenas parte da casa também. Sou nos bichinhos que habitam a casa. Minha mãe tem aqui na minha casa, aqui nós temos galinhas, temos galos, galos no plural mesmo, tem 4 galos no quintal, é problema sério. Também tem um cachorro, além de mim, né, é claro, e agora tem 5 patos, então, uma casa bem grande, bastante pet para a gente se animar. E isso requer um gasto financeiro, inclusive. E também o cuidar do animal, né? Não é só você ter o animal, é colocar remédio, é você cuidar, dar banho, gastar com coleira antipulgas. Ou seja, você ter um animal, não é você ter um animal para ter uma válvula de escape. É você ter um animal sabendo qual é o animal e qual é a pessoa. Mas tem pessoas que costumam tratar o ser humano como um animal e o animal como pessoa. Eu vejo isso, já vi isso acontecer uma vez, uma senhora tratando o cachorro como se fosse um filho e brigou, inclusive, com a irmã, porque a irmã deu um grito com o cachorro. Olha, porque o cachorro parece que mordeu a mão da irmã, a irmã brigou, foi um problema sério, né? O cachorro tinha vontade própria, mandava mais na casa do que as pessoas. Também, eu vi também uma situação de você querer colocar, né, o animal com aniversário. Bom, as pessoas às vezes fazem isso. O Papa Francisco orientou sobre isso já também. E agora a moda do bebê reborn, né? O bebê rebons, o bebê hiperrealista, que não é moda nova. Começou lá em 2000 e vai até hoje aí. E tem pessoas que, devido à sua necessidade, e aí a igreja fala, eu li documentos para falar isso agora, a igreja fala que o uso dos bebês reborns como fins terapêuticos, nada contra, nada. Agora, o uso do rebons como uma válvula e ocupar o lugar da pessoa, aí temos gravidade. Às vezes nós trocarmos nossas relações humanas por relações de plástico,
aí nós temos complicações sérias na psicologia. Não é nem questão de você usar se é pecado ou não é pecado, que são doenças que nós temos que tratar. Desculpa eu usar esse termo, quem tem bebê reborn, acredito que nenhum dos meus amigos que vão escutar esse áudio via WhatsApp ou vão acessar aqui no YouTube, vão ter, tem bebê reborn. Até porque um boneco custa de 2.000 a 12.000 reais. O mais barato é 2.000 reais. Nosso salário aqui, na realidade, é 1.500 reais, 1.518 reais. Então, para comprar um boneco desse, requer uma certa condições. E vem com uma série de enxovais. Bom, essa é a minha análise e meu pensamento pessoal. E eu acredito que não podemos substituir o natural por artificial. E vamos nós, olhando para o evangelho de hoje. Jesus hoje, né, fala sobre quem viu o Pai. Os discípulos, como muitos sabem, eles queriam ver a voz e ver o Pai. Nós temos Moisés, lá no contexto do livro de Êxodo, que vai ter com Deus. Mas o próprio Moisés não consegue ver o Deus da vida. Ele consegue apenas ver o resplendor de Deus. Na tradição bíblica, contemplar o rosto de Deus é contemplar, às vezes, vamos dizer assim, o risco de morrer. Então, ver a face de Deus, lá em Êxodo 33:20, Moisés é questionado sobre isso, ele fala bem grande: o homem não pode ver a minha face e continuar vivo. Jesus, quando traz para nós a leitura sobre a sua realidade divina, ele diz aquilo que o Papa João Paulo II colocou, que Jesus é o rosto humano de Deus e o rosto divino do homem. A gente, às vezes, simplesmente, a gente confunde e quer colocar a questão divina e a questão humana em prateleiras separadas, quando não devia. O evangelho de hoje contém uma afirmação que nos deixa assim bem desconcertados. Jesus, quando fala quem me vê, vê o Pai, ele cria uma situação que nos deixa profundamente, vamos dizer assim, reflexivo. Porque depois ele fala, né, lá no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, ele fala: aqueles que você socorrer a um dos pequeninos, é a mim que fizeres. Quando estiver com fome, me deste de comer, quando me tive nu e me vestiste, ou seja, o vestibular do céu. Então hoje, quando ele fala quem me vê, vê o Pai, ele deixa bem claro que a sua natureza, que a sua presença humana, a sua presença real acontece a partir da realidade do homem. Por isso, a afirmação de São João Paulo II, que o rosto humano de Deus é o rosto de Jesus Cristo, e o rosto divino do homem é o rosto de Jesus Cristo, trazendo para nós essa reflexão, e a gente lembra sempre, né, de olhar claramente para Jesus como uma referência do Deus de amor, um Deus que se entrega, e a igreja como mãe, como noiva do Cordeiro, noiva do Senhor, ela tem a função de também trazer essa realidade para nós. E hoje tem uma outra coisa no Evangelho que chega a ser assustador, quando Jesus fala que nós poderemos fazer coisas maiores do que Ele. E a gente, quando pensa em coisas que Jesus fez, por exemplo, Jesus ressuscitou mortos. Como nós faremos isso? Quando a gente acolhe um pai que está retornando da sua dificuldade de dependência química. Quando você tem uma família que precisa de apoio e você consegue apoiar que está sem casa, sem lar. O evangelho de hoje coloca a gente numa situação meio complexa. E a gente ainda olha, como o Papa Francisco nos recorda lá em 2013, quando ele falou que o Espírito transforma os medos em coragem, né? E fecha a porta da tristeza e abre a janela da esperança. Se nós, como cristãos, conseguimos fazer isso na vida de alguém, já estaremos fazendo obras não maiores, mas semelhantes a que Jesus fez, porque foi isso que ele trouxe para nós, com a sua presença salvífica em nossa história de vida. Que possamos nós, nessa data de hoje, celebrando a graça do dia de hoje, também levarmos essa certeza. Queremos ver Jesus na figura do próximo, na figura do irmão, para podermos acessar o Pai. Deus nos abençoe e nos ajude. Eu sou Daniel Nonato.